Queridos irmãos, este é o momento das radiações, é um momento especial em que todos nós, unidos naquilo que nós temos de bom e de melhor dentro de nós, em forma de energia positiva, de fluidos renovadores, colaborando com esses amigos espirituais responsáveis por este trabalho, para a prática, irmãos, da caridade, fortalecendo e amparando os nossos irmãos que neste momento necessitam mais do que nós. Que os nossos pensamentos se dirijam aos nossos lares, passando por cada cômodo, levando a paz, a união, a compreensão, a tolerância, o amor a todos que lá residem, retirando de lá todos os pensamentos deletérios, negativos, aflições, ansiedades, e que esta energia boa se estenda aos lares ao nosso derredor, aos lares dos nossos demais parentes, aos lares dos amigos, aos lares de todo o planeta, irmãos. Que o amparo se faça presente aos irmãos que erraram contra o seu próximo e contra a sociedade, nessa existência ou em existências anteriores, e hoje encontram-se privados de sua liberdade, seja em cadeias, presídios, casa de recuperação de menores infratores. Que o arrependimento visite seus corações e novas resoluções sejam tomadas, transformando suas vidas de um peso para a sociedade em ombros fortes que ampararão outros irmãos no amanhã. Que esta energia boa alcance os nossos pequeninos que iniciam nova oportunidade no corpo físico, seja nos lares, em abrigos para menores abandonados, colocando ao seu lado, irmãos, pessoas que lhes deem a sustentação necessária para os amparar e lhes dar um bom exemplo a seguir. Amparando os nossos idosos nesse período de seu aprendizado sobre a terra, tendo eles também o braço forte que os amparará nas suas necessidades. Fortalece aos irmãos que se sentem abandonados, moradores de rua ou dentro dos lares, sem o pão do corpo ou com a sensação de solidão. Que o brilho da esperança ilumine o seu ser. Que o nosso coração possa abraçar nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental, seja nos manicômios, em clínicas psiquiátricas ou nos próprios lares. Sustenta, Pai amado, os nossos irmãos que passam pela provação da doença, seja nos lares, em hospitais, que suas dores sejam diminuídas, que seu ânimo se renove, para que seus espíritos se libertem das razões de seus sofrimentos. Que a luz do Pai Maior recaia sobre os obsessores e os obsediados, encontrando ambos o caminho do perdão mútuo, da renovação íntima. Aos nossos irmãos que não conseguiram enfrentar as dificuldades da vida física e optaram pela porta do suicídio, ampara, ó Senhor da vida, para que depois de saldarem sua dívida sejam fortalecidos, sejam abençoados com nova oportunidade na carne, e aí sim saibam valorizar a vida. Dai força, coragem e ânimo aos irmãos que não estão conseguindo o seu ganha-pão, para se sustentarem e sustentarem sua família. Que a aflição seja minorada e que a beneficência, a caridade ilumine o coração dos irmãos que têm condições de prestar o auxílio necessário neste momento, estendendo a mão em forma de pão. Amparai os irmãos que detêm o poder em suas mãos, sejam governantes, empresários, para lutarem pelos mais vulneráveis, diminuindo a dor que a miséria e o descaso trazem ao irmão necessitado.
Pedimos a magnetização das águas, nas casas, nos prédios, sendo ali colocada a medicação para nossos corpos e nossas mentes. Pai de amor e de bondade, neste momento único pelo qual o planeta Terra está passando, pedimos, Senhor, que tenhamos sabedoria para aprender as lições que se fazem necessárias a cada um de nós. Que nosso orgulho e nosso egoísmo cedam lugar à humildade e à caridade em nossos corações. Que nosso amor possa envolver aos irmãos que estão desencarnando em tão grande quantidade, para que retornem à verdadeira vida em paz e tranquilidade, consolando igualmente os seus parentes e parentes daqueles que passam por doenças, a fim de terem a devida compreensão que os aliviará neste momento de sofrimento. Agradecemos, Pai amado, do fundo de nossas almas, pela oportunidade que se faz presente nesse momento de fazermos parte desta caravana de luz. Que assim seja. Olá, meus queridos amigos dessa abençoada doutrina, a doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos. Aqui novamente estamos nesse encontro virtual com a nossa Casa Espírita Fraternidade, onde, mais uma vez, a nossa casa nos traz um tema para o nosso estudo, para nossas reflexões, um tema extremamente interessante para o nosso saber. E este tema, ele está ancorado no livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que chama-se Fonte Viva. É uma obra maravilhosa, como tantas outras que Emmanuel nos traz, para que possamos utilizá-la como livro de cabeceira quando fizermos nossas preces. Né? Possamos usar junto com o Evangelho segundo o Espiritismo estas obras que Emmanuel nos traz, onde ali estão os capítulos e versículos da Bíblia. E ele traz uma tradução, uma forma mais simples, mas com reflexões para esse educandário da nossa alma. Então, o que nós vamos conversar hoje, o tema, chama-se que ninguém vive só. Observe que muitos ainda talvez não entendam. Acham que viver só é nós nos afastando da sociedade, das pessoas, tipo um estrião, indo para um lugar a esmo, uma casa na praia, ou uma casa de campo, ou lá para o pico do Everest. Achamos que vou viver só, quero viver na santa paz, só eu. Será que conseguimos viver só? Será que nós estamos só nós, neste mundo físico, apenas só nós aqui? Né? Então, esta obra que nós trazemos hoje, que a nossa casa nos recomenda, elas estão embasadas em três lições. No capítulo 41, 76 e 108. E também vamos comentar sobre as duas questões do Livro dos Espíritos. Então, queridos amigos e queridos irmãos, nesse título que a casa nos traz, Ninguém Vive Só, nos dá apenas a impressão que estamos só nesse mundo, né? Mas não é bem assim. Então, nesta subida, que a gente possa dizer assim, essa subida cheia de pedras, pedregulho, ou seja, esse caminho pedregoso, difícil, né? De onde Jesus já nos diz, quando antes de ir ao céu, já tinha dito, através de Paulo, aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 5, que eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Então, só aí, para nossas reflexões, já vamos entender que, mesmo estando sós, Jesus jamais vai nos deixar só. Jamais vai deixar de amparar. Sempre estará conosco.
Então, essa palavra do Senhor, ele não se repara somente na sustentação assim da vida física, como imaginamos. Então, quando estiver na vida física, é neste momento, então, que eu preciso estar fortalecido para essa subida pedregosa, difícil, né? Nessa ascensão. Mas não é somente no mundo físico. Então, muito mais que nós dependemos, é claro, do pão, do alimento ao nosso corpo, nós também necessitamos do alimento para o nosso espírito. Ou seja, né, quando habitualmente, acredito que todos devam fazer, né, quando nós, pela manhã, quando nós viermos à luz, o que nós fazemos? Vamos recorrer ao nosso primeiro alimento, o alimento espiritual. Nós vamos ali agradecer a Deus por estarmos retornando à vida, porque momentaneamente estávamos dormindo, muitos não conseguem nem retornar para a vida, já ficam por ali e voltam para o mundo espiritual. Vamos agradecer e pedir a Deus a luz para aquele dia, para que nos fortaleça, para que possamos enfrentar todas as provas. Então vejamos que já começa nós pedindo esse fortalecimento para a nossa alma, para depois nós vamos lá digerir o nosso café da manhã. Né? Então, da mesma forma que essas células, né, do nosso campo somático, do nosso campo fisiológico, elas vão sentir fome, vão sentir a necessidade de reclamar do seu sustento. Da mesma forma, a nossa alma, né, ela sentirá os impulsos, as suas emoções. Né? Então, através dessas aflições, essas angústias, esses anseios que ela passa, que vai então pedir, ela vai exigir, né, esta alimentação espiritual. Então, da mesma forma que a nossa barriga requer o alimento, a nossa alma também. Porque nós enfrentamos o nosso dia a dia. Quem é que não passa por suas angústias, suas aflições, seus desequilíbrios na vida física? Todos nós passamos por isso. Né? Não podemos fugir ao controle do desequilíbrio. Mas quando passamos por isso, nós não podemos somente pensar no alimento do pão ao nosso organismo. Nós temos que mantermos o equilíbrio, não é isso? O alimento sólido para o nosso organismo celular e também o alimento espiritual para a nossa alma. Aí sim, vamos viver no devido equilíbrio, equacionado, certinho, né? Então, ou seja, não temos como nós vivermos somente pelo mundo espiritual e não alimentar o nosso corpo físico. Né? E também não temos como nós vivermos só pelo corpo físico, alimentar a nossa vida orgânica e esquecermos de alimentar a nossa alma. Então, claro que nós vamos enfrentar situações delicadas, difíceis, né? Ou seja, profundas exaustões, né? Da nossa situação íntima. É normal, sim, né? Mas, é claro, a nossa alma vai sofrer essas exaustões. O nosso corpo físico também. Às vezes, as nossas energias, quando parecem já no ápice esgotadas daquela exaustão, né? Ou seja, parece que nada vai nos melhorar, parece que as esperanças estão ali apáticas. Não parece assim? E às vezes dá vontade daquela angústia, aquelas coisas assim, que está no meio da gente, assim, dá vontade de, sei lá, desaparecer, sumir. Mas sabemos também que não é bem assim. Para tudo existe equilíbrio. Então, por isso que chega esse momento que nós temos que recorrer a quem? A Deus, a Jesus, através dos nossos benfeitores, porque esses irmãos que estão conosco neste momento, eles sabem tudo que se passa conosco. Então, Jesus nos diz que jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar, porque sabe que o caminho vai ser cheio de obstáculos e pedras enormes.
Então, essa energia que nos parece que nós temos que estão se esgotando, nós temos que pedir através do vigiar e orai, através de cuidar dos nossos pensamentos, de pedir o auxílio, temos a humildade de pedir auxílio aos nossos irmãos benfeitores, que Jesus, através deles, vai nos ajudar, sempre. Né? Então, às vezes instalam-se dentro de nós essas sombras, né? Essa sombra como se a noite nos envolvesse a todos nós. Né? Ou seja, como esse manto noturno, né? Embora assim ele fosse penetrar dentro de nós de uma forma que não voltasse mais a claridade. Então, esta escuridão que vai ter essa vasta extensão no nosso mundo interior, né, vai permanecer como aquele nevoeiro pelas inquietações que vai nos causar. Por quê? São as aflições da vida, são as angústias, são coisas que gostaríamos de não viver. Gostaríamos apenas de viver uma vida uma vida zen, tudo perfeito, tudo certo, mas não é assim. Nós estamos no mundo de provas e expiações e provas, justamente para provar o que nós já combinamos no espaço, no mundo espiritual. Nos comprometemos de vir aqui e fazer os nossos reajustes. E agora temos que provar. Né? Então, mesmo assim, com todos os percalços que nós temos que enfrentar, o todo misericordioso, né, ele jamais vai nos deixar relegados à escuridão, vai nos deixar relegados às trevas, né? Ou seja, dentro das nossas indecisões, nossos desapontamentos, nossas angústias, como eu já comentei, nossas aflições, né? Que às vezes nos desapontamos com as nossas coisas assim, da vida, assim, que parece que aquela sombra que está fazendo parte do nosso pensamento parece que não vão vir nunca claridade. Mas da mesma forma que as estrelas brilham no céu, que elas ali estão orientando aquele viajor perdido no mundo, aquele viajor que se baseia naquela claridade daquelas estrelas ali, né? Da mesma forma que ele pode se orientar, o nosso espírito também, né? Então vai acender lá no céu, lá no interior da nossa consciência, lá no interior dos nossos ideais, essas convicções novas, essas aspirações que nos elevam, né? A fim de que o nosso espírito não se perca, ou seja, que ele possa continuar sua viagem visando a vida superior. E o que é a vida superior? A verdadeira vida, é onde que é a vida maior, né? É a vida futura. É isto que Jesus tanto tenta nos dizer há tantos séculos, que jamais ele vai nos deixar. Então, quando ele diz que nunca te deixarei e que nunca, jamais vou te desamparar, sempre estarei junto contigo, assim promete a divina bondade, né? Ou seja, tu nunca vai estar só. Ou seja, a solidão não faz parte da tua vida. Eu sempre estarei contigo, sempre. Por onde tu fores, né? Vai achares para estar abandonado? Nunca vai estar abandonado. Nunca. Né? Então, o mestre amigo, este verdadeiro amigo de nossas vidas, de nossas almas, ele jamais vai nos deixar na escuridão, nas sombras, né? Então, ele sempre, essa providência celestial, ela vai continuar prosseguindo, nos velando sempre. Então, assim, nós temos que manter, né, com certeza, o que nós já sabemos, que após a tempestade,
sempre vai vir o sol, vai vir a bonança novamente. Então, se está desequilibrado agora, um dia vai equilibrar. Ou seja, como dizia Chico, tudo passa. Às vezes enfrentamos situações de angústias quase que desesperadoras, né? E aí chega aquele amigo, toma conhecimento e diz: calma, 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 tudo passa. Tu não está só. Daqui uns dias, amanhã, já vai estar em outra situação. Ou daqui uns minutos. Por que isso? Só vai dizer assim para ti: tenha fé, faz uma precezinha. Daqui a pouco já está mais tranquilo. E a nossa humildade, através da fé, quando nós pedimos a ajuda espiritual, a luz de Jesus, para que não nos abandone, para que continue conosco, daqui uns minutos já vai estar no outro pensamento, no outro patamar. Futuramente dirás: bah, certa feita, bah, passei por uma angústia, um momento difícil na minha vida, uma aflição muito ruim, mas Jesus veio me ajudar através dos nossos benfeitores, porque eles sabem tudo a nosso respeito, né? Então, lá em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 6, quando ele fala sobre fermento espiritual, que ele diz que não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, nós sabemos que a massa, para crescer, o pão ou o bolo, precisa ter fermento. Não é assim? Então, esse ninguém vive só, na realidade, nós temos ao nosso redor milhares de pensamentos, de expressões pelo pensamento dos outros. Ou seja, neste exato momento, conosco milhares de expressões que estão chegando ao nosso pensamento. E ao mesmo tempo, milhares de outras pessoas nos aguardam na atuação mental, né? Da mesma forma. Isso é inevitável. Então, da mesma forma que essas expressões, essas comunicações estão chegando ao nosso pensamento, né? Então, tanto no mundo físico, mas principalmente no mundo espiritual, são vários pensamentos agitados, aquilo fica fervilhando. Tem outros que estão aguardando, ou seja, a nossa tradução. O que nós vamos entender para repassar? E muitos se baseiam por isso. Então, esta radiação, desta influência nossa, né, elas se entrosam com as emissões da mesma forma, da forma que as pessoas nos conhecem, assim, diretamente ou indiretamente. Isso aí tem um peso enorme na balança do mundo. Ou seja, mas na balança para o bem ou para o mal. Então, as nossas palavras, por exemplo, elas vão assim, elas determinam palavras em que nos ouve. Tudo que nós falarmos, nós abrirmos, verbalizar, nós abrirmos a boca e começarmos a ejetar palavras, temos que ter o enorme cuidado o cuidado de verbalizar o que estamos falando, através das palavras. Então, da mesma forma que se nós não cumprimos com a verdade, formos desleal, falarmos inverdades, da mesma forma, provavelmente, o interlocutor seja também uma pessoa que está aguardando a tua deslealdade, a tua inverdade. Então, como é que acontece? Os nossos modos, os nossos jeitos de ser, os nossos costumes, da mesma forma eles vão gerar modos e costumes a outras pessoas. Tem pessoas que se baseiam, pessoas às vezes com uma posição, uma situação às vezes inferior à nossa, né? Eles às vezes estão ali observando. São pessoas que querem evoluir, querem melhorar, então elas estão atentas a tudo, a um gesto, a um movimento, a uma palavra, né? Estão atentos.
Então, às vezes, com essa atenção, nós às vezes somos os responsáveis por não fazer aquela pessoa evoluir. Então, às vezes tem pessoas, né, uma posição inferior à nossa, né, que eles estão ali nos círculos da experiência e do conhecimento, só aguardando o momento para também fazer levedar o seu pão, através daquele fermento que tu estás injetando. E muitas vezes pelo teu pensamento. E às vezes não são só pelas palavras. Então as nossas atitudes, né, e os nossos atos, né, eles criam da mesma forma o mesmo teor que nós vamos criar aos outros. Todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Então, ou seja, no teu seio familiar, no teu trabalho, em todos esses lugares, eles vão estar assim, ó, esperando o momento para seguir, né? Então, assim, como é que a gente faz? Aquilo que neste momento, vamos supor que nós estamos agora aqui, né? Pensando, refletindo sobre esses assuntos das nossas atitudes, será que neste momento, irmãos que estão no mundo espiritual, será que eles não estão atentos aos nossos pensamentos, às nossas atitudes neste momento agora, às nossas ações? Será que eles não estão enxergando? Será que eles não estão, às vezes, esperando este momento para ser um seguidor? Né? E o que é um seguidor? Né? É da mesma forma que hoje existem as redes sociais, não tem os seguidores, né? Que tu olha ali essas plataformas ali, que estamos seguindo tantas pessoas. Eu vi um comentário da fulana, que maravilha, tem tantos seguidores. Eu gosto do comentário sobre aquela pessoa que que está fazendo ali um prato, né? Então, é um seguidor. E as coisas vão indo, tu vai seguindo aquelas pessoas. Da mesma forma, somos nós, né? Quantos talvez estarão nos seguindo neste momento? Quantos vão nos seguir através das nossas ações, nossos pensamentos, dos nossos gestos, né? Então, a mente, né, em razão disso, ou seja, o nosso campo mental, né, porque na realidade quem pensa é a nossa alma, né, e nós temos nosso arquivo, o nosso cérebro, ou seja, a nossa mente, esse contato, né? Então, o que é a nossa mente? Ela tá ali através do pensamento, que é esse fermentação espiritual, ela está latente, que é ali que é justamente onde é a sede da nossa atuação pessoal. Ou seja, aonde nós estivermos. Então, primeiro, né, em primeiro lugar, vai estabelecer o quê? Atitudes. O que são atitudes? As nossas atitudes. Os nossos comportamentos, a nossa conduta. Então, como eu comentei sobre as redes sociais, muitos se baseiam na conduta das redes sociais, seguem as coisas boas de alguém. Maravilha, como da mesma forma seguem coisas más, coisas ruins dos outros. Então, como é importante nós mudarmos a nossa forma de ver as coisas, a forma de viver, mudarmos a nossa conduta. É muito estranho, vai ferir muitas pessoas, não é? Então, essa conduta, às vezes, estávamos envolvidos com vícios, como fumo, com bebidas, com drogas. Daqui a pouco, dá aquele estralo, aquela coisa, aquela intuição que a gente tem que botar um freio, né? Então, a gente para, absorve, pensa, reflete e quer mudar o rumo. Vou mudar completamente a minha atitude. Vou mudar totalmente meu comportamento, meu jeito de ser. Eu quero evoluir,
eu quero melhorar. Por quê? Junto comigo eu tenho uma pequena sociedade, tenho a minha família, tenho vizinhos, tenho amigos. Muitos vão estranhar da forma que tu está te movimentando, que tu está agindo. Tu não eras assim. Tu fumava, tu bebia, tu tinha vícios horríveis. Mas com o tempo, o conhecimento foi te trazendo essas reflexões para a tua alma, para a tua vida. Por que eu estou aqui nesse mundo fazendo o que, afinal? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para parar aqui? Quando eu não estiver mais aqui, eu vou para onde? Vou desencarnar? Vou para o mundo? Que mundo? Vou ter que voltar novamente aqui? Sim, quando esse conhecimento começa a aflorar, tu começa a entender, se torna mais fácil. Então, esse mudar o teu comportamento, tu vai fazer nada mais do que tu trazer esse educandário para a tua alma, para as vidas futuras. Porque nós cometemos erros porque às vezes nos falta o conhecimento. Porque nós, na realidade, nós nunca estamos sós. O homem não vive só. Nós temos muitos benfeitores à nossa volta nos ajudando para que nós possamos refletir, possamos mudar a nossa conduta. E aí, gradativamente, vamos em segundo, vamos para os nossos hábitos. Vamos começar a gerar hábitos, ou seja, né, esse costume permanente, esta maneira usual de nós sermos. Isso é aquela coisa que tu vai começar a manter, ou seja, aquela permanência daquele hábito. E em terceiro, aí sim, já vai começar a usar outras expressões, ou seja, vai começar a utilizar outras palavras, né? Através de quê? Manifestação do pensamento. O pensamento, ele é tudo em nossas vidas, né? E às vezes, quando nos traz o tema que ninguém vive só, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? Aí os espíritos respondem: sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E na questão 460, também é perguntado a eles: temos pensamentos que nos são próprios e outros que são sugeridos? Eles respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, imaginem, nós nunca estaremos sós, o homem não vive só, nem que quisesse. Temos sempre junto de nós os nossos amigos espirituais, temos milhares se cotovelando na nossa volta de espíritos bons, mais ou menos, maus. Tudo depende de nós, através da afinidade, requerer a aproximação dos bons ou dos maus. Está tudo em quê? Através do nosso pensamento. Então, é um tema muito longo, interessante. Então, assim, ninguém vive só. Nossa alma, na realidade, ela é sempre esse núcleo de influência para os demais. Ela influencia muito através dos nossos atos, através da nossa linguagem positiva aos outros ou negativa. Depende muito de nós. As nossas palavras, elas atuam à distância. Aí diríamos: mas a distância, mas eu estou falando, mas não tem ninguém junto comigo. Será que não? Eu posso estar verbalizando, mas não tem fisicamente ninguém junto comigo. Eu posso estar pensando algo bom ou mal, ou malévolo, imaginando que ninguém está fisicamente comigo, mas e o mundo espiritual? E irmãos que estão esperando, nos acompanhando, os seguidores, nos acompanhando nessa trajetória terrena, eles do lado de lá
nós do lado de cá, nos acompanhando, nos observando as nossas ações, nos seguindo, porque a gente está indo no caminho reto, está dando tudo certo. E aí chega um dia que nós vamos desencarnar, vamos imaginar de repente que um familiar vai nos receber lá, e quem nos espera? Às vezes toda esta gama do mundo espiritual, que eram os nossos seguidores, a nos congratular pela passagem que nós vimos no mundo físico, que eles nos seguiam nossos pensamentos, seguiam nossas ações, que eles queriam uma base de alguém para se orientar. Então imagine como é complexo quando esse tema nos traz, que ninguém vive só. Nunca, jamais estaremos sós. Então, nós estamos, na realidade, conectados magneticamente, associados uns aos outros nesse universo. Tudo nesse fluido cósmico universal, tudo isso aqui faz parte de Deus. Ou seja, eu sou aqui um ser que tenho consciência, mas ao mesmo tempo eu tenho objetos à minha volta que não tenho. Mas tudo vier das entranhas da Terra, tudo pertence a Deus. Tudo faz parte do universo, todas essas conexões. Então, não vivemos só. Os espíritos estarão sempre conosco, nos fortalecendo, nos intuindo, nos dando ideias. E essas ideias, elas voam. Ou seja, dentro dessas ações, dentro das ações e reações, né? Como já Isaac Newton, dentro da lei da causa e efeito, né? Que ele nos traz que, ou seja, toda aquela ação de força contra algo, aquela força contrária vai reagir contra ti. Então, que espécie de força é essa que nós projetamos àqueles que nos cercam? Então, o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos, as nossas expressões, as nossas palavras, nossas ideias. E a nossa, como ele diz Emmanuel, a nossa conduta, ela é um livro aberto. É um livro extremamente aberto ao mundo. O mundo físico, os nossos irmãos de caminhada, a nossa família, vizinhos, amigos, no trabalho, em toda a tua convivência, muito se baseia em ti. Se tu és uma pessoa correta, digna ou não, estão te observando. E no mundo espiritual, a mesma coisa. Por isso que Emmanuel se refere que a nossa conduta é um livro aberto. Aberto. Não adianta, aí diríamos, não, mas a minha vida é um livro aberto com algumas páginas coladas. Não. Isso é um engano nosso. Todas as folhas desse livro estão abertas ao mundo físico e ao mundo espiritual. E muitos se baseiam no mundo físico através dessas folhas, deste livro, como do mundo espiritual também, do nosso pensamento, das nossas ações. Eles sabem tudo a nosso respeito. Quantas vezes, às vezes, uma expressão nossa, aparentemente assim, inexpressiva, sem valor, né? Elas vão chegar ao outro, vão chegar ao próximo, e vão levar várias resoluções, inesperadas resoluções. Quantas frases, às vezes, pronunciamos, às vezes, mal salientamos de uma forma inexpressiva. Falamos aquilo, daqui a pouco vai gerar quantos acontecimentos? Porque alguém pescou aquela informação que foi importante. Então, a cada dia, nós podemos emitir sugestões para o bem ou para o mal. Né? Ou seja, é um tema farto, importante, bonito, delicado, que não tem, apenas são algumas pinceladas para nossas reflexões. Não podemos ir muito tempo. Mas, concluindo, apenas que fique no ar o nosso pensamento, qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Não sou eu que estou fazendo essa pergunta, é Emmanuel que faz essa pergunta nessas obras. Qual é o caminho que a tua atitude está indicando? Então, queridos amigos, queridos irmãos e admiradores dessa abençoada doutrina, essa doutrina
que nos enriquece, é a maior riqueza que nós temos na vida, é o conhecimento. Temos a devida atenção. Emmanuel nos traz essa informação. Cuidado. Cuidado com o alimento invisível que fornecemos às vidas que nos rodeiam. Tenhamos muito cuidado com isso e tenhamos muita atenção. E a atenção, esta atenção eu agradeço a todos pela grandiosa atenção que aqui estiveram conosco, absorvendo o estudo dessa noite para as nossas reflexões em benefício de nossas almas. Obrigado pela paciência e que Jesus continue abençoando a todos nós, hoje e sempre, queridos irmãos. Que assim seja. Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vida, pelo teto sobre a nossa cabeça, pela nossa cama confortável, pela saúde que desfrutamos. Agradecemos, Senhor, pela família que nos proporcionastes ter nessa existência. Agradecemos pelo alimento em nossa mesa, pelo nosso ganha-pão. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que temos de estudo e aprendizado. Agradecemos, Senhor, inclusive pelas dificuldades que permeiam a nossa existência, pois são elas os desafios que nós precisamos enfrentar e vencer na presente existência. Mas, acima de tudo, Pai amado, dai-nos a força, o ânimo e a coragem para vencermos as dificuldades do nosso dia a dia. Que assim seja.